Em um mundo onde todos são capazes de usar magia, há uma floresta densa e escura onde um jovem treina sem parar o seu físico. Seu nome é Mesh Burnhead, e ele guarda um segredo muito importante. Ele não sabe usar magia. No reino mágico, a magia é tudo, e todos confiam seu poder de magia para fazer suas tarefas, desde voar nos céus com uma vassoura por aí ou até mesmo carregar objetos pesados. Nesse reino, a magia é uma coisa muito comum e normal na vida cotidiana, e seu domínio pode determinar sua condição social. Mas no fundo dessa floresta que vive esse Harry Potter misturado com Saitama, ele está empenhado em mudar as regras desse mundo. Mesh é um garoto que segue à risca todos os treinamentos do careca Saitama e pode simplesmente levantar sua casa com um braço. Para ele é apenas um garoto normal que mora com seu pai de criação e adora comer uns profiteroles pós-treino. Mas seu avô, Regro, sabe o quanto seu neto não é nada comum, e seus dias de elegância com chá quente estão contados com o garoto por perto. Quando o Mesh está tentando entrar dentro da sua casa, ele arranca a porta porque não sabia se era de puxar ou de empurrar. E seu avô imediatamente perde a calmaria, ficando bravo e o repreende. Mas como o Mesh sempre foi gentil e tem uma carinha de cachorro, ele se desculpa e nunca é punido. Regro pediu a ele para consertar a porta, mas o que ele tem de músculos ele tem de burro e acaba quebrando tudo de uma vez. Ele promete que vai consertar a porta de alguma forma, mas Regro já perdeu suas esperanças quanto ao senso comum do seu neto. Enquanto ele serve chá mágico, Regro pergunta a Mesh se ele completou a sua rotina de treinamento matinal. Ele confirma, mas pergunta por que ele só treina o corpo e não magia. Regro tenta dizer que ele não pode, pois ele não é uma pessoa normal, mas pensando que isso só partiria o coração do seu neto, ele decide contar a ele uma coisa em outra hora. Regro diz a ele que vai sair por algum tempo e pede para que Mesh o aguarde. Mesh fala para não se preocupar, mas Regro decide lembrá-lo de uma última coisa, que quando ele estiver fora, Mesh nunca deve ir para a cidade. Como um bom neto, Mesh promete que não vai e deseja uma boa viagem ao seu avô. No entanto, Mesh não cumpre sua promessa. Tudo porque está com fome após seu treino matinal intenso. Ele veste seu manto, cobre seu rosto para ir até a cidade onde está rolando a promoção dos seus profiteroles preferidos. Lá ele vê e percebe que tudo está relacionado à magia. Mesmo os trabalhos normais de rua são feitos com a ajuda da magia. E ignorando tudo isso, ele se aproxima na padaria, super animado em poder comer seu lanche favorito. E ele ficou tão animado que acabou esmagando todas as moedas. O padeiro ficou chocado e atrás do balcão começou a murmurar. E o que causou ainda mais espanto foi que Mesh percebeu seu erro, desfazendo todos os amassos nas moedas com as próprias mãos. De repente, o vento sopra e expõe o rosto de Mesh. Todos ficam horrorizados só de olhar pro rosto dele, mencionando que ele não tem nenhuma marca. Enquanto isso, do outro lado da cidade, está Brad, um inspetor de polícia mágico lendo as suas notícias. Ele vê que um aluno foi selecionado para se tornar o visionário divino da Academia de Magia, um título que é dado ao melhor aluno daquela escola mágica. Com esse título, o aluno também se torna um nobre e é recompensado com toneladas de dinheiro, mais que o suficiente para deixar Brad com ciúmes. Ao lado dele também tá um cara acorrentado igual Mesh, sem nenhuma marca no rosto. O cara pede desculpas por roubar porque estava com fome, mas Brad fica furioso com o trabalho e decide acabar com ele. Só que nesse momento aí, ele recebe uma ligação mencionando um garoto sem marca circulando pelas ruas. Aquele garoto é Mesh, como vocês podem imaginar. Pensando em como ele foi contra as ordens do seu pai, ele acha que valeu a pena porque ele ganhou alguns puffs de edição especial. Só que de repente ele esbarra um policial e pede desculpas. O policial, que estava bêbado, procurava alguém para descontar sua frustração, principalmente porque o creme do folhado sujou a sua roupa. O cara começa a reclamar sobre como está fazendo o possível para proteger as pessoas, apesar de estar bebendo durante o horário de trabalho. Mesh pediu desculpas mais uma vez e até oferece um profiterole a ele, mas isso só parece fazer o policial ficar ainda mais irritado. O policial joga o puff no chão e começa a atacar Mesh. Mesh, sem muitas opções, agarra o policial pela gola e rasga suas roupas, mencionando que ele vai lavá-las e devolvê-las pro mesmo. O policial ficou ainda mais bravo com o que Mesh fez com ele e começou a gritar com o garoto no meio da rua. Nesse momento, Brad aparece para mediar a cena, mas percebe Mesh e assume que ele é a pessoa que ele estava procurando. Ao seu redor, todo mundo estava falando sobre o garoto não marcado, mas Mesh parecia não se importar. Ele continuou comendo seus profiteroles e o que pareceu mais estranho para Brad. De repente, Regro rapidamente vai em direção a Mesh, o segurando e leva ele para casa em seus braços, como uma espécie de desenhos animados. Brad, os observando partir, lançou um feitiço de rastreamento para segui-los, porque certamente queria fazer eles ter uma dor de cabeça ali. Oh, caramba, acabei esquecendo de me apresentar. Oi, eu sou o Gojo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece a inscrição, porque é muito importante, mano. E não esquece o seu like, porque a meta é 10 mil likes pra gente fazer a parte 2, fechou? Vambora.
Em casa, Regro ficou furioso porque Mesh não ouviu suas ordens. Mas Mesh pede desculpas com essa cara de cachorrinho morto e Regro interrompe a repreensão. E como punição, ele diz a Mesh para repetir sua rotina de treinamento matinal. Mesh ficou triste, arrependido, mas mesmo assim foi treinar, deixando o resto dos profiteroles para ele. Regro começou a pensar que talvez ele estivesse se safando facilmente porque Mesh nunca foi rebelde durante a adolescência, mas até mesmo ele agora teria curiosidades nessa idade. Regro também pensa que terá que proteger Mesh dos agentes da polícia. Agora que eles sabem o seu segredo, provavelmente vão procurá-lo e persegui-lo até encontrá-lo. Então agora, ele deve proteger Mesh mais do que nunca e esconder ainda mais profundamente na floresta. De repente, a porta da frente foi arrombada e Brad entrou, perguntando onde Regro havia se escondido com seu neto. Enquanto isso, na floresta, Mesh estava focado no seu treinamento de maromba, girando a barra com o dedo, fazendo supino que nem doido, e fazendo outras coisas malucas que qualquer um seria esmagado ao tentar repetir. Mas ele só precisou de míseros 5 minutos para acabar seu treinamento, e já estava voltando para casa pensando nos seus profiteroles. Mesh é mesmo um absurdo, vocês não acham? Comentem aí embaixo. Ao chegar na porta, ele não sabe se deve puxar ou empurrar novamente, e como não quer deixar Regro novamente com raiva, pensa bem antes de entrar. Mas ao prestar um pouco mais de atenção no que estava ocorrendo lá dentro, Mesh ouve as palavras de Brad, que menciona que desde os tempos antigos, eles matam qualquer um que não possua magia e quer continuar mantendo essa tradição. Regro estava determinado em proteger o seu neto, custe o que custar, e apesar de estar sendo torturado, Regro se recusou e lembrou de como ele era muito fraco como um mago, e foi rejeitado por todos. Seus professores, sua família, seu chefe, todos o rejeitaram. A morte parecia a única saída, mas ele se impediu quando ouviu o choro de um bebê. Ele viu que o bebê não tinha uma marca e, pela sua primeira vez na vida, sentiu que alguém precisava dele. E naquele momento, desde então, ele decidiu que queria ser o pai daquela criança e criá-la de uma forma que ninguém poderia negar sua existência. Brad ordenou que seus soldados procurassem por Mesh e Regro gritou desesperadamente para Mesh fugir. Enfurecido, Brad decidiu acabar com a vida do velho com seu feitiço, e nesse momento, Mesh entrou pela porta, arrebentando ela e dando um soco em um dos guardas. O segundo guarda vem brigar com ele novamente, mas ele rasga suas roupas novamente e em sequência acaba com a raça dele com vários tapas e um soco muito forte. E embora o Mesh não tivesse mágica, ele prometeu mandar Brad pro inferno com o próprio punho. O coração de Regro doeu, sabendo que Mesh estava arriscando sua vida para protegê-lo. Ele tentou argumentar, mas Mesh estava determinado a manter sua promessa. Apesar da tristeza e do medo, Regro estava orgulhoso da coragem de Mesh. Brad então começou a lançar seu feitiço que usou uma vez para matar um dragão, mas Mesh com um pequeno movimento da sua mão facilmente desvia o feitiço que parecia ser ultra apelão. Eles ficam impressionados, mas Mesh ficou lá completamente controlado com a situação. Brad então usa outro feitiço ainda mais poderoso que o último, que segundo o outro guarda seria capaz de destruir uma floresta. Mas Mesh novamente com um tapa desvia o feitiço facilmente. Brad ficou furioso e começou a jogar feitiços atrás de feitiços nele, mas era muito fácil desviar. Tanto que ele usou um de bola de futebol para driblar, fez malabarismo com outros e até mesmo jogou vôlei ali. Só que Mesh agora resolveu levar a sério e decide terminar a luta. Ele pega a sua varinha do seu avô adotivo emprestada e vê Brad erguendo uma barreira mágica com medo de que ele possa lançar magias. Só que ao invés de lançar magia, Mesh joga a varinha na barreira mágica que a quebra e faz um corte no rosto de Brad. O ameaçando, ele diz pra ficar longe, senão ele vai matá-lo. E assim sendo, Brad aceita sua derrota. Mas diferente do que a gente imagina, Brad, apesar de derrotado, faz uma proposta para Mesh. Ele propõe ao excepcional garoto que se matricule na Academia Mágica e se torne o novo escolhido do Deus Mago, ganhando um status supremo para a nobreza. Desta forma, Mesh será reconhecido pela cidade. Regro, Mesh aceitou a oferta porque não queria viver sendo caçado como um cão. Ele queria aproveitar essa chance